Fala, minha rapaziada, como é que tamo? Aqui tá tudo bem, podia tá melhor, tá ligado? Se liga, colocamos uns quadrinhos novos aqui, vou mostrar pra vocês. Tô aqui no rosto na Macedônia, a gente colocou alguns quadros. A gente não, né? O dono comprou, a gente colocou uns quadros aqui na recepção. Bem bonito, mano. Eu amo arte. Olha como o dia tá lindo hoje. Céuzinho azul, solzinho, zero chuva, radinho tocando, aguinha esquentando. E eu tô aqui, mano. Você já parou pra pensar onde que as coisas vão parar quando elas desaparecem? Legal, quando alguma coisa simplesmente desaparece. Nem é o caso agora que os últimos 2 dias eu tô procurando a chave da caixa. Porque aqui a gente tem uma caixa pra guardar o dinheiro, que é essa paradinha aqui que tem o símbolo do Vasco, da Gama. Inclusive ela já caiu algumas vezes no chão. Zoeira. E, mano, simplesmente sumiu a chave do cadeado, velho. Eu tenho a última lembrança de quando eu usei. E geralmente eu tenho um lugar que eu coloco sempre essa chave. E simplesmente desapareceu. Eu revirei esse lugar do avesso, até porque é um lugar pequeno e tem poucas opções onde pode estar. E simplesmente não encontrei. Então já parou pra pensar que tem coisas que simplesmente desaparecem, elas vão pro limbo. Fica aí o pensamento, mano. Porque realmente eu não faço a menor ideia de onde tá essa chave. Mas eu tenho muita fé de que ela vai aparecer. Da mesma forma que ela sumiu do nada, ela pode aparecer do nada, simplesmente surgir. E eu acho engraçado que essas coisas que acontecem, que a gente não tem muita explicação, elas provam que a gente não vive num universo que é 100% matemático ou 100% racional. Esse universo ele é espiritual, né? Essa vida ela é uma parte muito espiritual e muito... A gente pode colocar sobrenatural, talvez, aí que acabou de passar o Dia das Bruxas, né? O Halloween. Você pode dizer que talvez essa vida seja um pouco sobrenatural em alguns aspectos, quando muitas coisas se encaixam sem que a gente entenda o que levou aquilo a acontecer. Só que eu quero trazer um outro assunto nesse vídeo que eu tive pensando e tenho passado por essa dificuldade também, talvez nos meus últimos momentos, últimas semanas. Eu quero trazer pra vocês, que tá no título do vídeo aí, que é esse assunto bem legal. Só vou pegar meu cafezinho, meu cigarrinho e nós vai bater esse papo. Valeu? Cara, a ideia que eu quero trocar com vocês hoje é o seguinte: por que a gente, mesmo sabendo o que tem que ser feito, mesmo sabendo que a gente tem um caminho a ser seguido, que a gente sabe exatamente o passo a passo para atingir um objetivo, um sonho ou algo que a gente almeja, porque a gente acaba fazendo coisas que fazem a gente se sentir depois culpado por não estar seguindo o nosso próprio caminho, nosso próprio sonho, vamos colocar assim, né? Vamos falar disso. Eu tô na Macedônia ainda, a gente tá em novembro agora. Eu fico mais 20 dias aqui e daí eu vou pra Albânia. Tava entre Londres e Albânia, né? Eu recebi também uma proposta não, né? Mas eu fui aceito num voluntariado lá em Londres. E é uma cidade que agora também tem o Natal, etc e tal. Muito turista, mercado grande. Só que é uma cidade também mais cara, né? E pensando aí em talvez economizar, eu resolvi ir pra Albânia. Mas que às vezes Londres eu conseguiria encontrar talvez uma oportunidade de trabalho. Como eu posso dizer também, fazer uns cash in hand, né, que eles falam, que é um trabalho ali que você recebe o dinheiro na mão. Eu optei pela Albânia, como eu tô aqui porque eu tô fazendo um cigarrinho. Porque é mais perto e porque depois para eu continuar na Europa talvez seja mais fácil, pensando assim. E é isso, tomei essa decisão, só para atualizar vocês aí que acompanham o canal. Em breve, quando eu tiver 1 milhão de inscritos, vai ser legal você poder acompanhar minha jornada desde o começo, entender como que eu cheguei nesse resultado com o YouTube, sendo que meus vídeos são basicamente eu falando com a câmera e pouca edição, mas eu quero trazer pra cá a verdade, mano. Cansei desses youtubers que, puta, vídeo super editado, o cara lá na Amazônia brigando com o jacaré, ou ele mostrando uma vida que ele não vive. Cara, eu quero mostrar a realidade, entendeu? Por isso que eu tô aqui pra falar de um problema, de uma vulnerabilidade que eu sinto que tem em mim e que muitas pessoas da nossa geração Z aí, né, galera que é do meu ano, sou de 2004, tenho 21 anos. O que pega, mano? Por que você, mesmo sabendo que você tem boas ideias, você é uma pessoa que se comunica bem, você não tem o impulso de ou abrir teu negócio, ou abrir teu canal no YouTube, ou começar um projeto que você tem muita certeza de que tem potencial? Por que às vezes, mesmo sabendo que
tem uma menina lá que gosta de você ou que ela já demonstrou interesse, ela até falou, já alguma amiga dela falou, alguém te falou, e você ainda não chegou nela, mesmo você querendo, mesmo você sabendo que a chance do sucesso é alta. Por que a gente fuma, quem fuma aí? Por que você fuma sabendo que o cigarro ele não tem nenhum benefício, na verdade, né? Ele te aprisiona num ciclo ali de sempre precisar continuar fumando e não tem nenhum tipo de recompensa, a não ser a recompensa da nicotina, né? Que a gente vai falar um pouco disso. Ai, quase derramei aqui. Por que a gente continua repetindo ciclos que não nos levam ao próximo daquilo que a gente quer alcançar, sendo que a gente sabe também o caminho certo das coisas? Tem alguns fatores, né, na minha opinião. Primeiro é o fator, talvez, neurocientífico, talvez, pode ser essa palavra. Basicamente, tem alguns fatores dentro desse fator. O primeiro é que a gente vive numa sociedade hoje totalmente digitalizada, onde você consegue ter acesso à dopamina barata, né, que o pessoal chama, que é você ter uma recompensa imediata com um esforço que talvez não seja equivalente, né, que é o esforço mínimo para uma recompensa que satisfaz o cérebro, só que essa recompensa também vicia o cérebro e aumenta a tua resistência a esse tipo de estímulo, né, independente de qual seja ele, seja você ficar vendo TikTok, seja você assistir pornografia, seja você fazer qualquer coisa desse tipo que vai blindando o teu cérebro e deixando ele menos sensível à dopamina. Então talvez uma coisa que antes, há tempos atrás, nos gerava prazer, já não gera mais. Como por exemplo uma pessoa que não consegue sentar num parque, não consegue ficar satisfeito com aquilo, ela precisa ter um super estímulo, né? Um super estímulo, acho que deve ser essa palavra. Hiperestímulo, talvez. O que seria um segundo fator? Crenças limitantes. Você viu aquela menina na festa, a menina tá te olhando, ela falou pra uma amiga, olha, gostei daquele cara, a amiga chega em você e fala, minha amiga gostou de você e tal. Muitas vezes já passei por isso, e eu sei que muita gente passa, aqui é tabaco, viu, YouTube? Não vai banir meu vídeo por conta de tabaco, não. Muita gente já sentiu, talvez, nessa posição de saber que vai ter sucesso e não fazer acontecer por crenças limitantes, crenças de talvez insuficiência, de insegurança, de falar, pô, não é possível, deve estar zoando, eu vou chegar lá, ela vai me humilhar, vai tirar sarro da minha cara. Então você só propriamente começa a te auto-sabotar, né? A autossabotagem, ela vem de uma crença limitante, de insuficiência, de insegurança consigo mesmo. E você fala, então eu vou nem tentar, porque eu já vou prever a humilhação, vou antecipar esse sofrimento, já vou sofrer aqui antes de acontecer qualquer coisa, e você acaba sofrendo sem fazer. Então é mais fácil você às vezes fazer e sofrer depois, se der errado. Mas se der certo, você não vai sofrer, você vai colher aquela recompensa daquele momento, né? Usando um exemplo aqui de uma relação entre duas pessoas. Pausa pro golinho. Então eu acho que crença limitante é um fator. O sistema que a gente está inserido hoje, que é, como eu falei, sistema digitalizado, que prende a gente nesse ciclo infinito de consumir a vida dos outros, consumir conteúdo inútil. Que, por exemplo, eu me pego numa situação muitas vezes de ficar consumindo muito Reels e TikTok, até porque o TikTok eu tenho instalado porque eu gravo vídeos lá também. Não sei nem se pode falar o nome dessa plataforma aqui, mas isso acontece com bastante frequência. Eu sinto que eu poderia estar, por exemplo, lendo livro, estudando algum assunto, ou aprimorando ali minha parte intelectual, e eu tô lá perdendo tempo, dia após dia, preso naquele ciclo. E eu sei que não me agrega nada, eu sei que saber se a Virgínia e o Vinícius Júnior estão namorando também não me agrega nada, e que eu poderia estar lendo um livro de psicologia, estar lendo um livro de comportamento humano, um livro sobre a vida, sobre autoconhecimento, espiritualidade, qualquer outro assunto que vai me agregar mais, vai me tornar uma pessoa mais interessante e mais consciente. Só que a gente acaba voltando para esses ciclos.
O que é uma outra coisa, talvez? O excesso de pensamento, né, que volta a se ligar com o negócio da crença. A gente fica pensando nas possibilidades. Porra, beleza, eu vou começar um canal no YouTube, mas porra, e se eu gravar 1 ano de vídeo e não der nada? E se eu virar uma chacota nacional na internet, todo mundo começar a me zoar porque eu falo de um jeito engraçado, ou porque eu sou feio, ou porque eu gaguejo, sei lá, qualquer outra coisa desse tipo. Daí você começa a pensar, e nosso cérebro, ele começa a acreditar nos pensamentos, né? A mesma coisa volta pro relacionamento lá da menina que gostou de você. Você começa a pensar, puta, e se ela me achar zoada? E se ela não gostar da minha voz? E se? Daí você começa a acreditar naquilo que sua mente criou e você acaba se paralisando e não fazendo nada. É muito engraçado pensar nisso. Daí vocês percebem que, mesmo tendo esse conhecimento, né? Talvez estudando, lendo livro, vendo vídeo, que hoje é muito disseminada a informação pela internet, eu ainda assim me vejo preso nesses ciclos. Isso me traz para um outro fator, que talvez seja o imediatismo da nossa geração. A gente não dá tempo para as coisas. A gente não sabe mais esperar, a gente quer tudo para ontem. Talvez porque a gente vê lá um Buzeira da vida, não sei quem conhece o Buzeira, mas é um cara lá que é multimilionário, tem os carros mais da hora do mundo na garagem dele, e muito dinheiro, muita fama e joias e etc. E ele é um cara que mostra ali, o cara é jovem, deve ter seus 25, 26 anos, e tá com muito dinheiro. E a gente olha e fala, puta, então eu tô com 21, eu tenho mais 4 anos pra fazer as coisas acontecerem, então tem que acertar tudo. Quando na verdade, nas gerações passadas, a gente viu gente que lutou a vida inteira, trabalhou a vida inteira pra não conseguir nada, né? Porque na realidade, você ficar rico não é talvez tão fácil quanto dizem por aí, quanto vendem por aí. Daí você vai numa palestra, o cara fala pra você que você não ficou rico por culpa sua, que você não faz nada, e em partes é verdade, né? Só que daí os caras colocam numa caixinha e fazem parecer tão simples que você se sente um lixo, se sente um merda, porque você não conseguiu aquilo. Você fala, nossa, mas é tão fácil assim eu não consegui, mas não é tão fácil, né? Se você tiver consistência, se você fizer as coisas certas durante anos, uma hora ou outra você vai ter sucesso. Se você fizer de uma forma honesta e fizer o bem para as pessoas, eu acredito que uma hora ou outra a vida ela te devolve aquilo que você plantou. Só que leva tempo. E o tempo é uma coisa que a gente não entende muitas vezes. Por que aquela pessoa que fez coisa errada, ou aquela pessoa que talvez não estudou tanto quanto você, ela teve sucesso antes? Porque cada um tem seu tempo, mano. Eu acredito, como eu falei, eu acredito que esse mundo, ele não é só material, né? Não é uma pura coincidência, a gente vive num mundo também espiritual. Eu acredito que cada um tem sua jornada, cada um tem seu momento das coisas acontecerem. E se você não chegou no seu objetivo ainda, é porque você não aprendeu tudo o que você precisava aprender, né? Não só de conhecimento técnico, mas de conhecimento também sobre a vida. E quando eu me sinto, às vezes, nesse momento, assim, tipo, atrasado, não atrasado, mas eu me sinto que eu não tô ainda onde eu queria estar, eu paro, penso, eu me vejo frustrado, eu falo, poxa, mas eu não tô fazendo o que tem que ser feito, mas às vezes também eu penso, tá, mas isso é parte do meu aprendizado. Se você der riqueza pra alguém que não sabe administrar, isso vai ser um pesadelo na vida da pessoa. Você vai gastar, você vai se endividar, você vai arrumar inimigos, você vai destruir tua mente. Então também você tem que ser grato pelo timing das coisas. Então por que a gente, mesmo sabendo os caminhos das pedras, a gente não faz o que é correto, né? Você sabe que se você não fizer exercício durante a sua vida, você vai ficar velho, seu corpo não vai responder tão bem quanto uma pessoa que fez exercício durante a vida. Só que de novo a gente volta para o imediatismo. A gente, como ser humano, é muito difícil a gente ter um pensamento de longo prazo. Eu acho que isso mudou muito com o tempo, né? Porque antes a gente tinha que ter um pensamento de longo prazo. Por exemplo, na época frutífera, né, da natureza, a gente tinha que acumular recurso para a gente poder ter comida e abrigo no inverno. Então a gente pensava sempre a longo prazo porque a gente sabia o que vinha pela frente. Mas acho que hoje a gente chegou numa sociedade tão confortável, né? Porque mesmo que você vive numa situação de pobreza,
você vai ter uma cama pra dormir, você vai ter alguma coisa pra comer, nem que seja ovo e salsicha, entendeu? Então acho que a gente começou a ter esse pensamento mais imediatista. Eu vou viver hoje porque eu não sei o amanhã. Eu vou gastar o dinheiro hoje porque amanhã eu não sei o que vai acontecer, se eu vou estar aqui pra poder ver. E por um lado tá correto. Só que eu acho que tudo volta pro excesso, né? Quando você tem um excesso de imediatismo, faz mal pra você. E se você tem um excesso de cautela, um excesso de conservadorismo, também faz mal pra você, que a gente vai pros extremos, né? Por isso que o Brasil talvez tenha esse problema tão grande hoje, que é o extremismo político. Se você critica alguma coisa que o Lula fez, automaticamente você é fascista. Se você critica alguma coisa que o Bolsonaro fez, automaticamente você é comunista. Se você fala que você não bota fé em nenhum dos dois e que você acredita um terceiro caminho, talvez de equilíbrio, te chamam de isentão. Ah, então você não tem opinião. Não, minha opinião é que ambos têm coisas boas, ambos têm coisas ruins. Existe um terceiro caminho. Então acho que esse extremismo, puto, o cara que não gasta um centavo com nada, que chega no final de semana na família, ele não compra uma pizza porque tá caro, ou mesmo ele tendo dinheiro, ou ele não troca de carro há 20 anos porque, por motivo, ele quer trocar de carro, mas ele fala, não posso gastar, não posso fazer isso. Você vive uma vida também de prisão, né? Você fica refém do dinheiro, do acúmulo de capital. Daí você vai falar, quando eu tiver 60 anos eu vou viajar, eu vou fazer as coisas, mas vai ser diferente. E a pessoa que vive todo dia como se fosse o último também. Eu já me vi nos dois extremos e nenhum é legal. Então tudo na vida é sobre equilíbrio também. Então eu acho que assim, se você se sente travado hoje, assim como às vezes eu me sinto, cara, faz as pequenas coisas, entendeu? Que nem eu tá gravando esse vídeo pra mim, é o suficiente por hoje. Daqui uma semana, que eu gosto de postar vídeo uma vez por semana, eu gravo outro vídeo, e gravo outro vídeo. E sem ficar almejo, assim, eu penso, eu visualizo meu canal crescendo e rendendo frutos, eu vivendo disso, podendo viajar, documentando a minha evolução e as coisas que eu penso. Só que se eu ficar pensando só num 1 milhão de inscritos, eu não vou me ficar feliz com as 15 visualizações. Pô, meu vídeo bateu 15 visualizações orgânicas. Pô, pro YouTube isso aí é bastante, até porque o YouTube ele tem um algoritmo, às vezes, meio ruim, porque ele só entrega aquilo que já está sendo entregue. Então, você precisa ter um óleo na engrenagem ali. Então, no começo, realmente não vai ter visualização. Mas eu ainda assim acredito que no futuro as coisas vão acontecer. Mas eu penso simplesmente em fazer o próximo vídeo leve, sem pressão, sem me preocupar em falar as coisas certas. Você pode ver que às vezes eu fujo muito, vou para um outro assunto e volto. Só que eu acho que é um pouco disso. Faz sentido pra você? Porque muitas vezes viajando, eu vejo muita gente que fala, eu quero sair do Brasil, eu quero viajar. E eu era assim também, há um ano atrás, há poucos meses antes de eu vir. Eu saí do Brasil tem 5 meses. Agora vai fazer 6, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6 meses eu saí do Brasil. E antes eu almejava tudo que eu ia viver. Às vezes eu olho pra trás e falo, eu poderia ter feito coisas diferentes. Poderia ter economizado um dinheiro que eu poderia ter trazido. Ou quando eu tava em tal cidade eu poderia ter explorado mais. Só que a gente fica tão preso às vezes no passado também, porque a gente poderia ter feito melhor, que a gente esquece de fazer melhor agora. Você tá tendo a oportunidade todo dia de fazer algo melhor. E aquele clichê, né? Não existe passado e futuro, porque a vida é um eterno agora. Se você for para pensar, a vida tá sempre acontecendo. A gente que como homem, como ser humano, te inventou o tempo, inventou o calendário, inventou os meses, os dias, como uma forma de organizar eventos e de se organizar como sociedade. Mas no fim das contas, a vida é um eterno acontecimento. Se não existisse a memória, né, que é essa parte do cérebro que armazena informação, armazena eventos, a gente viveria o eterno agora, não lembraria de nada e não pensaria no futuro também. Eu não sei muito bem qual que é o recado desse vídeo, pra ser bem honesto. Eu acho que é muito difícil trazer uma solução mágica, né? Por isso que também eu acho que a gente não tem que se cobrar tanto. Porque de certa forma a gente é vítima.
gente nasceu numa sociedade que já existia, que já estava consolidada. A gente foi para a escola porque nos disseram que era a forma correta, daí a gente vai para a faculdade e você arruma um trabalho porque dizem que você tem que arrumar um trabalho. E daí, às vezes, durante sua vida você vai criando consciência, entendendo aquilo que é realmente importante. Só que mesmo consciente a gente se vê preso naquilo que é mundano ainda, né, parece. Complicado, rapaziada. Eu acho que às vezes pra 21 anos eu penso demais, tá ligado? Muita gente me fala, às vezes eu vou desabafar algumas preocupações com gente mais velha, e a galera me fala, mano, não se preocupa não, você tem 21 anos. Mas eu penso, tá, mas se eu ficar nesse mesmo pensamento de não me preocupar, uma hora eu vou ter 30, 40, daí eu vou falar, opa, devia ter me preocupado lá atrás. Porque a vida é isso, né? É uma construção. Igual eu falei, nada acontece da noite pro dia. Se você não fizer nada, daí é uma certeza que você tem que nada vai acontecer. Se você fizer alguma coisa, mesmo que seja mínima, talvez algo aconteça. Não é certeza também. Mas se você estiver fazendo, pelo menos você aumenta as suas chances daquilo acontecer. Então talvez meu recado seja esse. Mesmo que você esteja preso hoje num ciclo, busque fazer mínimas coisas que quebrem esse padrão, entendeu? Puta, em vez de você pegar o mesmo caminho todo dia pro trabalho, pega um caminho diferente. Quem sabe às vezes você vê alguma coisa na rua, você tem um insight, você tem um pensamento que te tira um pouco dessa caixinha. Porque eu vim pra essa cidade, eu fiquei 2 meses aqui e teoricamente aqui não tinha muita coisa pra explorar, ou muita coisa pra viver de diferente. Você consegue fazer uma trilha na montanha, você consegue ir perto do lago ali, curtir quando tava muito calor também. Dava pra dar um mergulho no lago, etc e tal. Mas eu percebi que é um pouco mais monótono, né, o dia a dia aqui. E muitas vezes eu me vi travado, com medo, talvez do julgamento alheio, do que as pessoas vão pensar. E mesmo sabendo aquela coisa, né? Ah, você escorregou e caiu no chão, todo mundo olhou, deram risada, mas passou 5 minutos, a pessoa tá preocupada já com outra coisa. A gente fica se limitando por essa tentativa de ser perfeito. E o ser humano e a perfeição são duas coisas opostas. Porque o que nos faz ser humano é justamente a imperfeição, justamente os defeitos. Então eu sinto que se preocupar menos, entendeu? Pensar menos. Talvez esse seja o recado. Pensa menos, mano. Eu vi um vídeo, foi muito louco, que era o cara que ele vivia na prisão do próprio pensamento. Isso tinha interferência do ego. Então, uma pessoa que adquiriu muito conhecimento durante a vida, entendeu sobre o sistema, sobre a sociedade, sobre etc e tal, e ele começou a se sentir superior porque ele era consciente. É a prisão da consciência, acho que esse é o nome. Você se torna consciente, você entende que todo mundo vive no automático e que a sociedade tem uma forma de nos domesticar e de viver nas rédeas. Você começa a ficar consciente, entender que a vida é mais do que aquilo, e você entra numa prisão da consciência, de se achar superior a todo mundo. E quando você entra nessa prisão da consciência, você fica tão preso no seu pensamento, tão preso nesse ego de superioridade, que você esquece de viver. Porque eu acho que eu ouvi o Clóvis de Barros falando isso, mas eu não sei quem que... Acho que foi Dostoiévski, algum desses filósofos aí, que falou que a vida, para ser feliz, você precisa de uma dose de inconsciência. Porque se você for consciente o tempo todo, você vai acabar não fazendo nada, você vai acabar se frustrando com tudo. Então, às vezes você precisa só deixar as coisas acontecerem, deixar a vida levar, como diz o Zeca Pagodinho, e ter esperança, ter fé de que as coisas vão acontecer da forma que você almeja, e que as coisas vão dar certo no final. Obviamente, eu acredito muito no karma também. Então, se você fizer as suas coisas, tomar suas decisões, pensando no bem comunitário, pensando em não prejudicar ninguém, não passar a perna em ninguém, e manter seus valores de honestidade, de empatia e de ajuda ao próximo, eu acredito que o universo, Deus, a energia que rege esse mundo vai colocar boas coisas no seu caminho.
Por isso que quando eu me sinto preocupado, pô, será que vai dar certo? Será que as coisas vão se encaixar? Será que eu vou encontrar essa chave aí que eu perdi? Eu falo, cara, vai. Porque durante a minha jornada, eu tenho feito tudo em prol do bem. Então não tem motivo, não tem razão cósmica, não tem equilíbrio energético que vai me impedir disso. Porque as coisas vão se encaixar. Semana que vem tem vídeo novo. Eu acredito então que eu vou ter mais 4 vídeos aqui na Macedônia. Depois eu vou pra Tirana, na Albânia, que é uma cidade que dizem que é tanto quanto sem graça, assim, né? Mas eu vou estar num hostel, talvez com mais gente. Não vou estar tão solitário igual eu tô aqui. Então acho que pode ser uma experiência bacana. Fechou? Um grande abraço. Se cuidem, bebam água. Aproveitem as coisas simples dessa vida. E tudo vai se encaixar. Se inscreve no canal, deixa um like aí pra ajudar. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço.